Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal César Ramos da Extravox. Veremos o grande ditador do mundo, Então, o grande ditador do Brasil, ele não é só do Brasil, ele é do mundo. Por que ele é do mundo? Porque a nossa ditadura, ela se tornou transnacional. É uma ditadura transnacional, porque quando o governo, por exemplo, usa a Polícia Federal, o Itamaraty ou a Interpol para perseguir pessoas que estão sob a jurisdição de outro país, de outra nação, como por exemplo os Estados Unidos, Argentina, Paraguai, Portugal, Itália ou Espanha, por exemplo, essas pessoas estão lá porque estão fugindo da ditadura do Brasil, estão pedindo refúgio. Então essa ditadura, ela alcança dimensões globais, como a nossa, que ela se tornou transnacional. Então, o exemplo são as perseguições sofridas diariamente através da Justiça e do STF nosso aqui, contra o jornalista Alan dos Santos, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, a doutora Ludmila Lins Grilo, que está exilada nos Estados Unidos, o Monark e outros, que estão fora do país, refugiados, exilados. E eles estão aqui no Brasil com suas contas bancárias fechadas, as suas redes sociais bloqueadas, os seus passaportes confiscados, e eles ficam proibidos até mesmo de vir ao Brasil visitar parente, ou até enterrar, quem sabe, um familiar morto, coisa parecida. Se eles vierem aqui, eles vão ser presos e nunca mais vão ser soltos, como outras pessoas que vocês vão ver estão aí presos. Então, esse é o caso de brasileiros refugiados na Argentina, por exemplo, no Paraguai, na Europa, nos Estados Unidos, os quais sempre que têm eles estão sempre sendo vigiados, tem sempre um agente da Gestapo na sua cola ou da Interpol, além das escutas e investigações, que mais do que isso eu não digo, Então, outro absurdo, pessoal, é o aparato policial e jurídico que é pago com o nosso dinheiro do Brasil para perseguir irmãos nossos que estão saindo fora do Brasil, passando as maiores dificuldades. E eu pergunto para vocês, quais os crimes que eles cometeram? Escrevam aqui na descrição, Indique o número, o artigo do Código Penal que estão enquadrados. Aí vocês vão dizer, mas são atos antidemocráticos, são golpistas, são fascistas, são antirrevolucionários, eles criticam o maravilhoso desgoverno Lula, criticam as instituições do Brasil. Grande coisa, essa Bananolândia aqui, Bom, exemplo é a perseguição da família Mantovani, aquela lá na Itália, aquele caso emblemático do aeroporto de Roma, lá que envolvia o ministro Alexandre de Moraes. Então, na primeira investigação da Polícia Federal, o primeiro delegado que investigou, ele não encontrou crime ali. O único crime que apareceria, porque não tem vídeos, não tem voz, não tem diálogos ali audíveis, Então, o STF mandou trocar de delegado. O primeiro delegado não serviu, não indiciou ninguém, trocaram de delegado, e esse outro delegado que entrou, esse sim, esse é dos nossos, ele achou crime de calúnia, que tem uma pena bem maior do que a injúria, E para processar aquelas pessoas que trocaram as ofensas lá com o ministro Alexandre, que por ser um servidor público, então ele se sentiu muito, o Estado brasileiro foi ofendido, a República brasileira foi ofendida, porque alguém criticou um ministro. Vejam só. Mas eu acho, na minha opinião, que o governo deveria estar preocupado com a destruição da economia do país, com a nossa censura, e não com os memes que eles estão... Esses memes que eles estão inventando aí, que eu acho uma perda de tempo do pessoal, mas em todo caso, eles estão traduzindo nos memes a crueldade da realidade, Um governo do partido dos taxadores, como eles dizem ali, que é o PT, tudo gira em torno de arrecadar mais e mais e mais dinheiro, e o país está quebrado, as empresas estão fechando, a economia está encolhendo, e o governo já ultrapassou a curva de Laffer. Essa curva de Laffer que significa que eles estão cobrando mais imposto do que a população pode suportar. E aí na curva, quando ele já está suportando, a reforma tributária foi altamente perniciosa nesse aspecto. As empresas, principalmente aqui no Brasil, cada dia avança mais, o governo avança mais e mais sobre a curva, porque está dobrando a curva de Laffer. Temos impostos demais e a partir de uma ruína que só aumenta. Aí vem a sonegação fiscal, a falência das empresas, o desemprego. Isso é a crise, isso é a destruição do país. Bom, e a tortura dos presos políticos? Isso é que mais me preocupa. Eu já falei em 1000 vídeos aqui. Peço a todos que vejam os vídeos anteriores para vocês terem uma ideia.
Falo rapidamente em tortura dos presos políticos e suas famílias. E é cada dia mais forte isso, mais evidente. Vejam o caso do índio Sererê. O índio Sererê, pessoal, esse caso aqui do índio Sererê é emblemático. Por ele ser um índio, ele tem proteção especial da Constituição Federal Brasileira. Ele é uma pessoa que tem que ser protegido por lei, porque ele não é um bandido comum, ele é um nativo da terra, né? E vejam como ele teve que fugir do país para a Argentina para poder continuar trabalhando, porque ele tem 6 filhos para sustentar, e aqui no Brasil ele não pode sequer falar com os familiares, ele não pode se encontrar com a sua tribo. Onde já se viu, pessoal, um índio, que é o povo originário do país, que tem direitos, tem um estatuto próprio, tem a legislação deles, e ele é protegido pela nossa Constituição, como eu falei, e está sendo perseguido como um ladrão de galinha, como um estelionatário, como um estuprador, um traficante. Ele não é nada disso. Ele é apenas um cidadão. Quer dizer, cidadão entre aspas, porque agora nem índio não é mais cidadão. Outro caso super emblemático é da manicure Débora aí. A Débora Oliveira. A Débora é o seguinte, o problema da Débora é que ela fez uma coisa assim que eles acham um absurdo. A Débora Rodrigues, ela está presa há mais de 14 meses já, na Papuda, e agora ela foi transferida para um outro presídio mais longe ainda da família dela, porque ela escreveu com batom naquela estátua do STF lá, Perdeu o Mané. E ela tem 2 filhos pequenos, um com 8 anos e outro com 10, e as crianças estão desesperadas, porque eles cobram a presença da mãe, eles não conseguem entender o que está acontecendo com ela, né? Então, como ela foi transferida para mais longe da residência da família, ela ficou ainda impedida de ver os próprios filhos, porque ela é uma pessoa pobre, ela não tem dinheiro para estar viajando para lá e para cá, e a esquerda não fala nada desse caso, só fala da ditadura militar, que foi uma aberração, uma bobagem sem tamanho, porque eles prendiam pessoas na época porque criticavam o guarda da esquina, e o presidente da república, que deveria fiscalizar isso, não via nada, né? Então, mais do que isso eu não posso dizer, né? Meus amigos, a situação é muito triste, muito emblemática, né? Então, tem coisas que precisam ser conhecidas do povo, né, do público, porque senão a situação fica muito, muito difícil, né? Vou indicar para vocês aqui esse livrinho aqui, ó, que ele foi escrito pela jornalista Cristina Gramel, sobre o 8 de janeiro. Ela conta algumas historinhas aqui muito interessantes que eu, se fosse autoridade, eu ia ler isso aqui, porque tem coisas que estão muito mal contadas. Como esse caso do Sererê, que o Sererê não é preso pelos atos do dia 8, ele foi preso dos atos do dia 12, que os Black Blocs fizeram quebra-quebra aqui em Brasília, e queimaram o ônibus, fizeram horror, ninguém foi preso, não sei porquê, né? Porque eram os Black Blocs, ninguém foi preso. E aí o Sererê entrou nessa ciranda aí, ele estava lá no meio, porque ele nem sabia o que estava fazendo lá, e ele foi preso. Os Black Blocs não foram presos, mas o Sererê, que não queimou nenhum ônibus, não fez nada, só falava da boca para fora, que ficou na cadeia até hoje. Mas os Black Blocs fugiram. Mas isso aí é coincidência, viu, pessoal? E outra coisa, deixo na descrição um filme para vocês aqui. Um filme maravilhoso, que ele não está mais... Tem uns legendados e outros que são dublados. Esse aqui que eu encontrei de graça no YouTube, ele é legendado, mas dá bem para entender, porque ele é um filme alemão. Então, o nome do filme é A Vida dos Outros, e ele é baseado em fatos reais lá na década de 80, quando o ministro da cultura alemã oriental, que era comunista, ele estava namorando uma atriz, e aí um dramaturgo lá, e tem um envolvimento, as pessoas eram suspeitas de infidelidade ao comunismo. Então, eles eram vigiados por um capitão do serviço secreto lá da Gestapo deles lá, 24 horas por dia. E é interessante que se a pessoa não rezasse pela cartilha comunista, ela era perseguida, condenada, presa, torturada, acontecia de tudo, né? Sempre assim, nas ditaduras assim, né? Como é na Venezuela, na Cuba, na Nicarágua, na Coreia do Norte, é assim que as coisas acontecem.
Então, meus amigos, peço a todos que se inscrevam nesse canal, por favor, é muito importante. Dá um dislike ali, manda um PQT ali, qualquer coisa, mas isso aqui é importante para que mais pessoas tomem conhecimento dessas informações, desse filme que é indicado, da literatura, e comece a entender o que está se passando. Se você pisar na bola, você vai acabar como a Débora, como o Sererê e tantas outras pessoas perseguidas. E nós somos brasileiros, nós temos uma legislação que foi destruída, uma Constituição que foi rasgada, e as pessoas parecem que estão assim no mundo. Ah, não, mas agora vai, agora com o Trump vai. Não vai coisa nenhuma. Se nós não agirmos, não vai acontecer nada, pessoal. Então, se inscreva no canal, compartilhe isso, dá um dislike ou um like, faça alguma coisa, né? Não caia os dedos, né? E a responsabilidade é minha, não estou falando mal de ninguém, estou só constatando fatos, porque a esquerda diz que isso aqui é fake news, mas não é. Vocês podem checar por aí, pela literatura, pelos livros, pelos filmes, pelos depoimentos, pelos presos, que nada disso é fake news. As pessoas estão sofrendo, nós estamos numa ditadura de um homem só, e se nós não fizermos nada, vai ficar cada dia pior.